Muito bem, aos internautas que nos acompanham a Folha de Canela pelas nossas redes sociais e também pelo portal da folha.com.br. Hoje nós estamos com o Sargento Miguel, que é o comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Canela, e eu vou conversar um pouco com o sargento sobre um tema que tem gerado uma certa polêmica aqui na cidade e na região. Antes disso, sargento, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa redação. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas dos internautas e do próprio jornal. Depois a gente vai reproduzir esse material, inclusive com um pouco mais de detalhes na edição impressa da próxima sexta, né? Mas como é internet, a gente tem que ser dinâmico aqui, sargento. Eu gostaria de falar com o senhor sobre essa questão, uma questão que tem causado muita polêmica aqui na cidade, na região, que é o corte dos veículos no momento de um salvamento, né? É cortada a parte de cima do veículo para retirar as vítimas. Antes eu quero lhe dizer que eu sou fã do trabalho dos bombeiros, eu mesmo já precisei ser resgatado pelos bombeiros em acidentes e sei da seriedade e da importância do trabalho de vocês. Mas como os internautas e muita gente vem questionando esse corte, eu gostaria que o senhor dissesse, é realmente necessário? Existe uma recomendação? Porque muitos se preocupam com o carro, né? Pô, desmancharam o carro da vítima, não presta mais, deu perda total, cortou as colunas, arrancou o teto. O que acontece nessa situação? Na verdade, o que acontece? O salvamento, nós temos que diferenciar duas situações, salvamento e resgate. Salvamento é quando qualquer pessoa ou o próprio bombeiro se coloca no mesmo risco. Resgate é o contrário, a pessoa vai fazer o resgate e não se coloca no risco. Vou dar um exemplo, a pessoa está se afogando, se eu atirar uma boia para ela, isso é um resgate. A pessoa está se afogando e eu me atirei dentro d'água, isso é um salvamento. Então, o salvamento veicular, ele se chama salvamento veicular porque eu me coloco no risco. Eu entrei no risco, eu entrei dentro do veículo, eu me posicionei no mesmo risco daquela pessoa. Em relação a essa questão do corte, eu não vou me aprofundar muito porque o nosso tempo é pequeno, mas o que acontece? A doutrina atual, mundial, diz o seguinte, que não se gira mais a vítima dentro do cockpit. O cockpit é a parte interior do veículo, que supostamente é a parte mais resistente. Os carros modernos eles foram feitos para amassar. Diferente dos carros antigos, tinha o para-choque. Hoje não, os carros são feitos para amassar. Por quê? Porque quanto mais ele amassa, menor é a absorção do impacto. Então, o carro ele amassa e o cockpit, né, onde os passageiros estão ali, que é feito com uma maior resistência. Carros com mais tecnologia, ele tem airbag, pré-tensionadores de cinta, ele tem outros sistemas que vão te ajudar a absorver o impacto. Mas, de qualquer forma, mesmo os carros populares, eles têm uma resistência do cockpit mais forte, justamente para o carro amassar e o cockpit se tornar um pouco mais seguro. Se evoluiu bastante em termos de segurança também, hoje praticamente não tem mais os cintos abdominais, hoje são cintos 3 pontas para evitar o efeito chicote, né? A pessoa chicotear e bater com o rosto no painel. Mas de qualquer forma, essa pessoa ela teve um movimento de chicote, mesmo tendo o cinto 3 pontas. Quem é que elimina esse efeito chicote? É o pré-tensionador de cinto, que muitos carros ainda não têm. O pré-tensionador de cinto é um sistema que tira a folga entre o corpo e a vítima. Num acidente veicular, existem 3 impactos. Do carro contra um objeto fixo, do nosso corpo contra o painel e dos nossos órgãos contra o nosso corpo. Então, esses 3 impactos vão fazer com que eu tenha ou não alguma lesão, talvez até de medular, de vértebras. Então, qual é o padrão que o Corpo de Bombeiros de Canela, o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, o Corpo de Bombeiros do Brasil adota e é seguido em todo o mundo? Não se gira mais. E eu sei que antigamente se estourava a porta e se girava a vítima e se tirava para cima da maca. Não, esse não é mais o padrão. Há quanto tempo que o Corpo de Bombeiros no Brasil, aqui em Canela a gente tem acompanhado esse tipo de procedimento, alguma coisa em torno de 3 a 4 meses, né, que o Corpo de Bombeiros vem fazendo? Na verdade, a gente tem tentado padronizar com as guarnições, né? A gente vem, inclusive o Rio Grande do Sul tem a segunda melhor equipe de salvamento veicular do Brasil, né? No último campeonato mundial, e ela ficou entre as 4 melhores do mundo e a segunda melhor do Brasil, só perdeu para o Corpo de Bombeiros de São Paulo. O Rio Grande do Sul tem membros nessa equipe e o Estado vem
treinando e reproduzindo essa metodologia em todo o Rio Grande do Sul, mas a gente ainda não tem 100% em todo o estado de todo o efetivo treinado nessa nova técnica. Eu acredito que hoje nós estamos em torno de 70%, 80% em todo o estado. Aqui na região da Serra, o ex-comandante da companhia lá de Gramado, o Major Maurício, que hoje não está mais, foi para Caxias do Sul, ele é um dos treinadores, ele é um dos doutrinadores dessa técnica, ele é árbitro das equipes de salvamento veicular dos campeonatos que acontecem em todo o Brasil. Nós aqui em Canela e em Gramado, a gente já vem há mais de um ano tentando implantar esse padrão novo de salvamento veicular. A gente vê muito, principalmente nós aqui da Folha, que acompanhamos alguns resgates do Corpo de Bombeiros aqui nas nossas estradas, principalmente em rodovias, né? Porque na cidade tem poucos acidentes que exigem, né, essa técnica. Mas a gente tem acompanhado, e mesmo no momento do salvamento, nós temos vídeos, depois na edição nós vamos colocar alguns vídeos para o pessoal ver do que nós estamos falando, que inclusive os populares, mas a vítima está bem, não precisava ter aberto o carro, não precisava ter estragado, mas de uma forma menos técnica para o pessoal de casa que está nos assistindo, o senhor poderia explicar o porquê disso? Na verdade, o que acontece? Quando o Corpo de Bombeiros chega para agir, né, para providenciar o salvamento veicular, aquela pessoa que passou por um trauma, a maioria das vezes ela não tem condições de responder por si, porque ela está confusa. Tem um vídeo rolando na internet aí sobre um acidente veicular, acho que foi em São Paulo, o carro está destruído e a pessoa está no celular conversando. Ela não está entendendo o que aconteceu. Ela teve um forte impacto na cabeça, um trauma, talvez outros traumas pelo corpo, e ela não consegue, ela não tem discernimento naquele momento de entender o que ela pode fazer e o que não pode. Aí entra o profissional, o bombeiro, o pessoal do SAMU, o médico, para responder por ela. Visualmente a gente acredita que a pessoa não teve nenhum problema, mas eu não sei, nem o médico sabe. Ele só vai saber depois que ele fizer um raio-x, uma tomografia. Tanto é que depois que a gente imobiliza e leva a pessoa para o hospital, tanto nós como o SAMU, o médico não mexe na vítima enquanto ele não tem outros exames. Por quê? Porque essa pessoa pode ter um trauma na coluna vertebral. Ela pode ter outros traumas pelo corpo que visualmente nós e nem ele sabe. Então, por isso que se chega na ocorrência, se faz todos esses procedimentos, não se gira mais a vítima dentro do veículo, não pode girar. Qual a diferença? É colocado então a maca por trás, de cima para baixo, essa é a diferença. Por isso que é feito o corte em ângulo zero. Se corta as colunas, se rebate o teto e se tira na posição da cabeça, de baixo para cima. Não se gira mais a vítima no local de assento, por conta disso que eu falei anteriormente. Esse giro, essa rotação, pode ocasionar um segundo trauma. É isso que se adota hoje no Brasil inteiro, se copiou de São Paulo, que é um doutrinador nacional, se usa hoje na Europa, nos Estados Unidos, enfim, não se gira. E outra coisa, assim, o pessoal tem que esquecer, eu sei que eu também tenho um carro popular, eu tenho um Celta, se eu bater e o bombeiro chegar e cortar, eu perda total, eu sei disso, mas o que nós temos que ter um entendimento, não poder valorizar a vida, e eu prefiro que a pessoa fique braba comigo, com a minha guarnição, do que a pessoa fique numa cadeira de roda. Eu acho que isso é bastante sério, né? A gente já teve casos aqui em Canela, né, recentemente, de uma pessoa que foi retirada do veículo antes da chegada do socorro, e isso ocasionou muitas lesões nela, né? Segundo trauma. E tem mais um detalhe, né? Todos os procedimentos do Corpo de Bombeiro, eles são baseados em normas e em doutrinas. Já aconteceu em São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, da vítima acionar o Estado, porque nós somos um órgão pertencente ao Estado. Acionar o Estado requerendo a indenização pelo dano, né? E foi provado através dos procuradores que aquele procedimento ele se baseia em cima de normas e doutrinas, entendeu? Não é da cabeça do bombeiro.
né? O bombeiro resolveu cortar. Não é. É em cima de normas e doutrinas. E tem mais um detalhe também, né? Qualquer procedimento que qualquer um do Corpo de Bombeiro vier a ocasionar de uma forma equivocada, sem problema nenhum, nós vamos responder, nós não trabalhamos às escondidas, não é isso. O que eu quero que fique bem entendido é que todo esse procedimento hoje adotado é baseado em cima de normas, em doutrinas, a fim de não ocasionar o segundo trauma, que é algo muito ruim para a própria vítima. Ela já teve um trauma. Se o bombeiro ou o profissional de socorro chegar e fizer o salvamento veicular de qualquer jeito, aí sim, aí nós vamos ter um problema muito maior. Certo, sargento. Então, acho que está esclarecido para a comunidade, né? Mais vale a vida do que os bens materiais, né? Nesse caso específico, né? A gente sabe que é traumatizante, né? Além de todo o dano do acidente ainda, né? Se cortar as colunas do carro, mas é uma maneira de preservar quem está ali naquele momento, naquela situação, né? Muito delicada. Eu agradeço a sua participação. No mais, tudo certo com o nosso Corpo de Bombeiros? Tudo certo. Aproveitando a oportunidade, eu vou encaminhar depois para o senhor aqui um artigo científico aí produzido pelos alunos sargentos do curso de formação de sargento da Escola de Bombeiros de São Paulo, que é o maior centro de formação de bombeiros da América Latina, fica em São Paulo, em Franco da Rocha. Foi produzido um artigo referente a esse assunto, né, porque lá eles também têm esses questionamentos e os acidentes de trânsito lá em números são muito maiores do que aqui. Vou mandar para o senhor depois aqui e se tiver a oportunidade de publicar, e aí a gente se coloca à disposição aí de todos aí para que esclarecer esses assuntos aí para nós. Mais uma vez, a gente não trabalha às escondidas, não é esse o objetivo sempre é proteger a vida e o patrimônio. Muito obrigado, sargento.